A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. Te convido hoje a uma reflexão na Palavra de Deus sobre a importância da Palavra de Deus e a necessidade que temos de voltar a ela, né? Aproveitando ainda o tema da Reforma Protestante, que foi no mês passado, né? O marco da Reforma traz a Palavra de Deus como centro do equilíbrio da religião, né? Então nós vamos hoje falar sobre isso, trazendo um texto da Palavra de Deus como base para a nossa meditação. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja abençoando a nossa programação, o nosso culto, a sua família, a nossa vida como um todo. Oremos. Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso conosco, tem sustentado, ó Deus, a nossa vida e tem nos dado, ó Pai, motivos para nos alegrarmos no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando da nossa cidade, do nosso estado, ó Pai. Rogamos pelo nosso país, ó Deus, as autoridades, que o Senhor esteja tocando no coração, ó Pai, derramando a Tua graça e a Tua misericórdia. Fica conosco agora na meditação da Tua Palavra, abençoe cada ouvinte, ó Deus, esteja com eles, no lar deles, abençoando, derramando a Tua paz, Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus, amém. Queridos, nós vamos ler, então, para a nossa meditação aqui, no livro de Neemias, capítulo 8, eu vou ler dos versículos 1 ao 3. Né? Então, livro de Neemias, um livro do Antigo Testamento, ele é um livro que conta um pedaço da história de Israel, do Israel antigo, né? Um momento que Israel retorna do exílio para Jerusalém e tem os seus muros ali reconstruídos por esse homem, Neemias, que se torna o governador, né? Ele, inicialmente no livro, mostra que ele é um copeiro do rei que os levou cativo, e o rei se torna beneficiador de Neemias e ordena ali, né, lhe dá a bênção para a reconstrução de Jerusalém, reconstrução dos muros, e acabamos aqui vendo nesse texto que nós vamos ler sobre a reconstituição também do culto a Deus, né, em Jerusalém. E o interessante desse livro de Neemias é que na Bíblia hebraica o livro de Esdras e Neemias, Esdras vem logo antes, né, são um só livro, contam só uma história. Mas aqui na nossa Bíblia, tanto na Bíblia católica como na Bíblia dos protestantes, dos crentes, né, são divididos esses livros, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então eu vou ler aqui no capítulo 8, dos versículos 1 ao 3, contando então um pouco dessa história. Diz assim: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém. Então nós temos esse trecho da palavra de Deus aqui, que é marcante na história de Israel, marcante para um momento de reestruturação ali, né? E porque
nós devemos, quando lemos essas histórias, devemos olhar com uma perspectiva da salvação, né? Uma perspectiva da história da salvação através do que Deus revelou na sua palavra, revelando-se ao povo de Israel e indo até ali no Novo Testamento, no derramamento do Espírito Santo, a todo o povo, a todo aquele que crê, não só mais os judeus agora. Então, aproveitando essa época da Reforma Protestante, nós vamos aqui então afirmar que a palavra de Deus, a Bíblia, como nós cremos, ela é a palavra infalível de Deus. Então a Bíblia, nós cremos, essa é uma afirmação dos protestantes, né? Nós somos protestantes, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela não é um livro da igreja, ela não é um livro submetido à tradição da igreja, né? Alguns eclesiásticos aí afirmam que nós, protestantes, erramos quando dizemos que a Bíblia é infalível e ela é a nossa regra de fé e prática, que a tradição da igreja se sobrepõe à Bíblia. Isso é exatamente um dos motores da Reforma Protestante. Então nós comemoramos o dia 31 de outubro aí, é um marco da Reforma Protestante, como nós já falamos, quando o monge agostiniano Martinho Lutero, ele redige 95 teses sobre os erros que a igreja na época estava cometendo, né? Se desviou da palavra de Deus, e o Martinho Lutero escreve essas 95 teses e faz a exposição dela, afixando nas portas da igreja de Wittenberg, ali na Alemanha, então, no dia 31 de outubro de 1517. Mas é um marco, como eu falei, não é toda a história. A Reforma Protestante, na verdade, ela começa há uns 100 anos antes de Martinho Lutero fazer isso. Então temos vários personagens durante a história que foram perseguidos pela igreja, mortos porque eles estavam usando a palavra de Deus para corrigir os erros que a igreja estava cometendo, né? Então, Martinho Lutero é esse marco pelo momento político que foi bem sucedido por causa desse momento político, essa implementação dessa reforma. Ou seja, a intenção não era criar novas linhas, né? Novas linhas de igreja. A intenção era corrigir a igreja que estava errando. Então, nós, quando olhamos para a história da igreja, a igreja muitas vezes se desviou da palavra de Deus e Deus usou homens para trazer a igreja de volta aos trilhos do caminho da palavra do Senhor, né? Então, historicamente, a igreja cometeu vários erros, né? Várias encíclicas papais foram corrigidas, foram canceladas, porque se viram os erros teológicos. E o erro teológico você só pode avaliar mediante a palavra de Deus, não pela imaginação ou sabedoria dos homens. Por isso que nós dizemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e ela é infalível porque é a palavra de Deus, tá? Mas foi escrita por homens. Deus usou homens para escrever isso. Nós não cremos que Deus usou um anjo para escrever as palavras de Deus, né? Algumas religiões têm alguns livros sagrados que eles dizem que são anjos que escreveram. Nós cremos que a Bíblia foi instrumentalizada por Deus, através de Deus, do Espírito Santo, para inspirar os homens a trazer a lume, revelar a vontade de Deus. Então, a meditação que eu trouxe já para a nossa igreja e trago para os queridos é o desafio de voltarmos a amar a palavra de Deus. E o primeiro desafio é querer a palavra de Deus. O texto, ele vai nos dizer no momento em que o povo de Israel retorna para Jerusalém e eles ficaram 70 anos no exílio. Imagine, 70 anos longe da terra, 70 anos sem poder fazer um culto a Deus, 70 anos sem ouvir a leitura
da palavra de Deus, a leitura dos livros proféticos, da lei de Moisés. Então esse momento é um momento muito especial, e o texto narra aqui que eles começaram essa leitura desde a alvorada, né? A alvorada aí, vamos pensar aí nos primeiros raios de sol da manhã, por volta de 6 horas da manhã, né? E foi até o meio-dia essa leitura. E o texto diz que aqueles que entendiam, né? Homens, mulheres e pessoas que entendiam, né? Estavam ali, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, em primeiro lugar, nós devemos querer a palavra de Deus. Esse momento demonstra quanto eles queriam ouvir a palavra de Deus e o quanto isso dizia a respeito à identidade deles como povo de Deus. Eles ouviam a leitura da lei de Moisés, e a lei de Moisés começa lá no Gênesis, com todo o relato da criação, depois vai para o Êxodo, mostrando o relato da libertação do povo de Israel do Egito, e nós temos aí, né, toda a peregrinação do povo de Israel, Números, Levíticos, Deuteronômio. Então, os livros da lei são esses livros. Deus contando a história, se revelando, assim como diz lá na carta aos Hebreus, né, no seu primeiro capítulo, dizendo que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala em Cristo Jesus. Então Deus se revelou de muitas maneiras a muitas pessoas, e ele organizou essa revelação no que nós cremos que seja a palavra de Deus. E nós devemos querer a palavra de Deus como um instrumento, né? Então, só mais uma curiosidade, como Deus não faz nada aleatório, né? O livro sagrado dos judeus chama Torá. E na tradução, Torá quer dizer vara de medir, né? Então, algumas visões que aparecem, né, lá em Daniel, em Ezequiel, né, o próprio Noé, quando recebe as instruções para construir a arca, né, Deus fala assim, pega uma vara de medir, né? Então essa vara de medir, na verdade, é a medida que Deus dá, e a Torá quer dizer isso, a medida, né? Uma vara de medida, é a medida que Deus se revela, a medida da lei de Deus, da justiça de Deus. Então tudo tem um significado ali, né? Então nós temos aqui esse povo querendo ouvir a palavra de Deus, atento também, é o segundo ponto aqui, né? Nós devemos atentar à palavra de Deus, estar atento ao que a palavra de Deus diz, porque nós começamos a nossa vida religiosa sempre muito curiosos, aprendendo a catequese, né? Como diz aí, a catequese. Nós temos a nossa classe catecúmenos, que damos as instruções para os novos membros da igreja, as doutrinas da igreja, e muitos deles ficam empolgados porque começam a desvendar, né, os mistérios da palavra de Deus, a bênção, a graça que é, a coerência, a justeza da palavra de Deus. Tudo isso começa a empolgar aquela pessoa que tem o contato com a palavra de Deus pela primeira vez, né? E às vezes teve uma vida religiosa muito relapsa, muito superficial, e quando tem um contato mais profundo com a palavra de Deus, realmente se emociona e ama essa palavra, né? Então, quando nós lemos ali nos Salmos, Davi se referindo à palavra de Deus como mais desejável do que o ouro, né? Ela é mais doce do que o mel. Então, todas essas comparações para ensinar para a criança ali, né? Para as pessoas, que a palavra de Deus é desejável, ela é desejável. E quando nós temos contato com ela, realmente percebemos o quanto ela nos fala, o quanto ela nos confronta, o quanto ela nos conforta, o quanto ela também nos orienta, né? Então, nós estamos na nossa escola dominical, domingo 10 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical, estamos estudando os provérbios de Salomão, né? Quanta sabedoria, quanta coerência, quanta lucidez para a gente ter como sabedoria para a nossa vida do dia a dia. Não é só uma vida religiosa, mas traz sabedoria para as suas ações, para os relacionamentos, para as decisões com sabedoria que nós devemos tomar na nossa vida. Então, nós devemos atentar para o que a palavra de Deus diz, porque as demandas do mundo,
elas tiram a nossa sanidade, tiram a nossa sabedoria. O mundo é uma loucura, essa roda viva vai nos trazendo emergências, prioridades a cada dia que nós nos perdemos. E quando nós vemos, nós estamos com o mesmo discurso, muitas vezes, que o mundo nos impõe através da sua agenda, porque não se engane, tem uma agenda, tem um propósito também, tudo que o mundo faz, e o propósito principal do mundo é nos desviar da palavra de Deus, nos desviar dos caminhos do Senhor e nos levar para a morte. É isso que a palavra de Deus nos ensina também. Então, às vezes, as nossas prioridades, as demandas, elas nos levam por caminhos de desgaste, de cansaço, de uma tristeza profunda, né? Porque perdemos o sentido, não sabemos mais o que estamos fazendo, estamos indo de acordo com a maré, ou como dizia aquele poeta popular, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e para onde que a vida vai te levar? Quando você vê, você está num lugar que você nem prestou atenção que estava indo e não tem mais saída, né? Então, nós devemos atentar para o que a palavra de Deus diz. Ela é um ótimo caminho, né? No livro também de Salmos e de Provérbios, principalmente do Provérbios, quando começa, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor, saber que há um Deus, saber que esse Deus é justo, ele cumpre a sua justiça, mas ele é um Deus amoroso também. Isso nos dá o conhecimento de um Deus que ele entregou seu próprio Filho para a nossa justiça, para sermos justificados diante dele por causa dos nossos pecados. Nós somos pecadores diante de Deus, somos falhos. Mesmo que nós tenhamos as melhores intenções, essas melhores intenções diante de Deus, elas são como um trapo de imundícia, não produzem justiça. Não é bom o nosso caminho, o nosso desejo. E precisamos entender isso para nos submeter a Deus. E por último, meus queridos, nós devemos nos alegrar na palavra de Deus, porque ela primeiramente vai nos dar o conhecimento de quem é Deus. E, segundo Calvino, quando nós conhecemos quem é Deus, nós percebemos quem nós somos. Ele chama isso de duplo conhecimento, né? Usa como referência ali o texto de Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías, quando Isaías está no templo e se depara com uma visão de Deus dentro do templo, sentado no trono, com serafins gritando, né, ou falando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí, quando Isaías percebe que é Deus que está sentado no trono, ele diz o seguinte: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, a partir do momento que nós nos deparamos verdadeiramente com Deus, nós realmente enxergamos quem nós somos como criaturas que foram criadas e caíram da presença de Deus. E precisamos da misericórdia de Deus para estar na presença de Deus. Esse mesmo texto de Isaías diz que quando Isaías tomou essa consciência, confessou o seu pecado, Deus enviou um anjo que tirou do seu trono ali, da base do seu trono, com uma tenaz, como se fosse uma brasa, e tocou nos lábios de Isaías, dizendo: teu pecado está perdoado. É a figura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez isso por nós. Ele é a brasa viva tirada do altar por Deus para nos perdoar os pecados. Olha que alegria isso. Tem jeito para a nossa perdição. Tem jeito para a nossa morte. O Senhor Jesus deu esse jeito. Ele entregou a sua própria vida. Devemos nos alegrar nessa palavra. Devemos nos alegrar sabendo que neste mundo passamos por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Ele não nos engana dizendo que quando estamos com Deus está tudo bem. Não, quando estamos com Deus passamos por tribulações, passamos por provações, passamos por tempestades, passamos por provações da nossa fé, passamos por desgastes nos relacionamentos, da nossa saúde, lutamos com a injustiça, não é? Então, quando você pega ali no Novo Testamento e começa a ler tudo que Jesus fez e ensinou, no Sermão do Monte, ele começa dizendo exatamente isso. Bem-aventurados são aqueles que choram por causa
da justiça, porque serão chamados filhos de Deus. Então as bem-aventuranças, ali no começo do capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e depois ele vai nos trazendo toda a palavra de Deus que foi distorcida pelos homens, foi desviada pelos homens. Ele começa a ensinar tudo de novo. Ele começa dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão e no seu coração você estar com ódio dele, você já o matou, você já está pecando. E qual é a saída para isso? A saída para isso é o perdão. E o perdão que nós recebemos em Jesus Cristo. Então veja como isso nos traz esperança. O livro do Apocalipse é um livro chamado Revelação. E a tradução dele é esperança. Tem gente que lê o livro do Apocalipse e fica apavorado. Fica com medo da tribulação. Fica achando que tudo vai virar um inferno aqui. E a gente só vai sofrer. O livro do Apocalipse está dizendo exatamente o contrário. Que o Senhor reina sobre o reino dos homens. Que ele já venceu essa batalha. Que o inimigo já está vencido. Então veja o quanto é importante nós voltarmos para a palavra de Deus e termos uma orientação equilibrada, sadia, com uma teologia que seja uma teologia que honre a Deus, não exalte ao homem. Porque tudo que leva à exaltação do homem está fora dos planos de Deus, é pecado. Tudo que leva, né? Você já viu aqueles pregadores coaches, né? Você pode, você deve, você tem que exigir de Deus, você tem que determinar as coisas. Tem nada, você tem que determinar a sua humilhação diante de Deus, para que Deus te perdoe, te erga para a honra e louvor dele, não de nós, não dos homens. Nossa função aqui é glorificar a Deus e estar na presença dele, desfrutando das suas bênçãos por toda a eternidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós nos desviamos da palavra de Deus, tudo fica um terror. O Apocalipse é um terror. Dá medo. A palavra de Deus não dá para entender. É muito complicada. Volte para amar a palavra de Deus. Nós devemos, o desafio é esse, voltar a amar a palavra de Deus. Ela não é um livro religioso, ela é o livro de Deus. O Deus que se revelou como um Deus criador, um Deus que teve misericórdia da nossa queda e nos proveu um Salvador e está já com toda a consumação preparada para nós, como vencedores. Se alegre nisso, tenha esperança nisso. Não deixe o diabo roubar a palavra do seu coração, como Jesus explicou na parábola do semeador. Saiu o semeador a semear, e a semente caiu na beira da estrada, outra semente caiu no solo rochoso, outra semente caiu entre os espinhos, e outra semente finalmente caiu num terreno fértil, um terreno bom. E ele compara essa parábola com a pregação da palavra de Deus. Muitas vezes a semente da palavra de Deus cai no nosso coração, mas semelhantemente aquela semente caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram aquela semente. Ele diz: o diabo vem e arrebata a palavra de Deus no nosso coração. Se ela cai no solo rochoso, ela não consegue firmar, não consegue brotar, porque é um solo rochoso, o coração está duro. Se ela cai no meio dos espinhos, os espinhos sufocam o crescimento, e ele compara com as preocupações do mundo. Mas ele diz, mas tem um terreno fértil, que quando a palavra de Deus cai, ela frutifica 30, 60 a 100 por um, ou seja, você vai virar um manancial de águas vivas. Você vai abençoar os outros, vai levar as boas novas da salvação. E é isso que nós desejamos. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, que Ele nos abençoe como povo de Deus, em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória.